Gaspar é o convidado de hoje nesta conversa, é dele a palavra de cientista, é investigador vou fazer aqui uma tradução para português, do Centro de Ecologia Funcional, ou para a Ecologia Funcional, o já me vai corrigir se a tradução não estiver muito correta, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é coautor da segunda avaliação da lista vermelha das abelhas europeias, é disso que vamos falar nesta conversa, para percebermos que sinais são estes que entretanto chegaram a partir deste estudo. Hugo, bom, antes de mais, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Gostava de começar, se calhar, por uma questão mais pessoal, mais particular. Este interesse por abelhas selvagens vem de quando, na sua formação científica como investigador, ou vem de alguma questão familiar ligada à apicultura? Já agora, podemos começar por aí, Hugo. Sim, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bom, o meu interesse por abelhas selvagens começou um pouco por acaso, ou seja, tinha e continuo a ter uma relação íntima com a natureza, pronto, com as diferentes flores que nós vemos por aí. E neste caso comecei a prestar atenção aos insetos que existiam nas flores, e as abelhas são das mais abundantes nessa interação. E durante a minha licenciatura de Biologia aqui na Universidade de Coimbra comecei a colecionar insetos, não por formação, mas por hobby particular. E depois surgiu a possibilidade de trabalhar com o Flower Lab, passado alguns anos no meu mestrado, e a partir do mestrado comecei a fazer identificação de insetos e a estudar um bocadinho, neste caso, neste grupo estudava-se a polinização e estuda-se a polinização, e as abelhas surgem como um elemento central nessa função. Eu E a estava partir aqui a daí, fazer... pronto, Sim, sim. Surgiu esse seu interesse, não é? desenvolveu-se. Sim, sim. Eu estava aqui a fazer uma ponte em jeito de uma pequena brincadeira, uma brincadeira a sério, para a apicultura, mas quando falamos aqui de abelhas há muitas espécies e se calhar estas abelhas selvagens que vamos falar Sim, aqui com mais atenção não são necessariamente as abelhas que os nossos apicultores utilizam ou que tratam, digamos sim, assim, ou que sim, cuidam, não é? esta é uma questão muito importante, é uma questão ótima que coloca, que é a questão da apicultura e da abelha do mel, porque a grande maioria do público que ouve falar de abelhas, ou abelhas no geral, pensa em apenas numa abelha, que é a abelha do mel, pode ter vários indivíduos, mas no geral é apenas uma espécie que existe na Europa e no nosso país, a Apis mellifera. E é uma abelha que tem esta forma de viver que toda a gente conhece, até pelas pessoas que viam a abelha maia, conhecem, sabem que existe uma Sim. rainha, sabem que há as obreiras, sabem que produz o mel, mas a grande maioria das nossas espécies, que chega quase às 750 espécies da nossa fauna, chamadas abelhas selvagens, são outras espécies com estratégias de vida completamente diferentes ou bastante diferentes da abelha do mel, que neste caso não produzem mel, a grande maioria delas é solitária, ou seja, tem Uhum. uma forma de vida sozinhas, em que cada uma cria o seu ninho e alimenta a sua descendência. E por isso é importante criar uma distinção, e esta lista vermelha Claro. que foi agora publicada, uma das espécies que está excluída desta análise é a abelha do mel, porque ela tem um comportamento completamente diferenciado, porque é a única espécie que nós gerimos artificialmente através das colónias que colocamos, das colmeias, e isso tem um impacto no que diz respeito à conservação, e é este tipo de análise que é feita nestas listas vermelhas. E embora estas abelhas do mel, simplificando a expressão, sejam uma espécie que de algum modo vive num universo próprio, num habitat próprio, com determinadas especificidades, mas ela precisa das outras espécies, se calhar direta ou indiretamente, precisa de uma grande variedade de espécies para sobreviver. Sim, há uma questão que é muito curiosa e costuma ser a piada quando nós falamos sobre as abelhas selvagens, que é a abelha do mel está para as abelhas as galinhas estão para as aves, ou seja, nós falamos as aves têm, Sim, as percebo. galinhas têm, as galinhas têm a sua importância, têm uma ligação muito especial com o ser humano. Não quer dizer que pronto, tem esta ligação especial, e a abelha do mel é a mesma coisa, ou seja, a abelha do mel é uma espécie que é natural, é endémica da nossa região, mas que é potenciada a níveis completamente fora do normal do que seria a sua,
a Uhum. sua presença na natureza. E neste caso, como as outras abelhas, precisam de várias condições à sua volta para poderem existir, e desde logo há aqui para as abelhas duas características muito importantes, que é a floração, o alimento que utilizam durante a vida. As abelhas são dos poucos organismos que se alimentam exclusivamente de recursos produzidos por flores. Estamos a falar de néctar e de pólen. E depois local para nidificarem, para construir o seu ninho e garantir a sua descendência. Hugo, o relatório aponta 1928 espécies que estão ameaçadas, ou melhor, 171 são aquelas que estão em risco maior, se percebia bem no relatório, de Uhum. 1928 espécies. Pode parecer um número pequeno, 171, mas se calhar não é. Queria ouvi-lo melhor sobre isto. O que é que este número representa e se há de facto aqui um sinal de alerta importante? Soou aqui um alarme com este número de 171 de 1928 espécies ameaçadas? Sim, à partida parece um número pequeno, estamos a falar de mais ou menos 10% das espécies, e que também se aplica a Portugal, mais ou menos esses 10%, apesar de nós não termos, ou seja, dentro destas 1000 e tal espécies, as que estão inseridas aqui da nossa fauna e que foram contabilizadas a nível europeu também correspondem mais ou menos a 10% das nossas, apesar disto não ser transferível para o Claro, país. claro. Destas, segundo Ahm, vejo no relatório, das 171 espécies ameaçadas na Europa, são cerca de ou 67 que ocorrem no nosso país, não é? sim, Sim. e depois em termos de percentuais acaba por ser 10% também. 10%. Mas o que é que, Ah, desculpe desviar da resposta, o que é que sim, sim. estas 171 espécies ameaçadas dentro de 1928, que foram identificadas e observadas, o que é que representa este número? É preocupante? Bom, representa a ameaça para vários sistemas de polinização, ou seja, estamos a falar de organismos que participam na polinização, ou seja, elas alimentando-se das flores, elas permitem que as flores possam produzir semente e fruto, o que mantém as populações de plantas. E em cima das populações de plantas está os ecossistemas terrestres, ou seja, todos os organismos que se alimentam destas, todos os serviços dos ecossistemas providenciados, que advêm da polinização. E neste caso, estas 172 podem parecer poucas, 171 podem parecer poucas, estas 10%, mas cada uma destas espécies tem uma associação com alguma das plantas, algumas mais especializadas do que outras, e vão afetar pequenos sistemas que, no seu conjunto, podem dar problemas a longo prazo. Nós achamos que as coisas são muito simples, mas são muito complexas. Basta logo apresentar este número de espécies que existe a nível europeu, que são as 2000 espécies. Parece que é uma série, uma carrada de espécies que nunca mais Uhum. acaba e que 10% parece não significa nada, mas são espécies que têm relações específicas e podem desencadear problemas mais graves a partir das suas interações, multiplicando isto por todas as interações que existem na natureza, partindo desta interação de polinização, que dá origem às plantas e o alimento que Aham. dá e a cadeia toda que vem atrás disso. O que é que o número aqui representa? O que é que indica este número de 171 espécies ameaçadas? O que é que leva a cada espécie entre neste número, ou seja, considerada ameaçada? Uma redução significativa de Sim, indivíduos, a contagem que foi feita, a observação foi feita? sim, basicamente a cada uma destas espécies, a cada uma destas 1900 espécies, foi feita uma avaliação dos dados que já são conhecidos, da sua distribuição, os dados históricos e mais contemporâneos que temos de cada uma das espécies, e foi feito um cálculo da cobertura destas espécies em termos de território, a percentagem de território que é coberta, o número de registros que existem, tentar perceber algumas tendências, apesar de nós não termos muita informação sobre isso, e tentando cruzar a sua distribuição com as tendências que são expectáveis nos próximos anos, foram classificadas mais ameaçadas ou menos ameaçadas. Aquelas que estão mais ameaçadas são aquelas que se pensam que estão mais em risco de perderem a sua distribuição atual por várias Uhum. razões, vários motivos diferentes que também são identificados no documento, e é assim que elas acabam nesta categoria, pelos dados que nós já temos históricos e contemporâneos sobre as espécies e a ameaça que elas têm para a sua existência. Estamos aqui a falar a propósito da segunda avaliação desta lista vermelha das abelhas europeias. Entre a primeira avaliação ou até a criação da lista e esta segunda avaliação, há espécies que já desapareceram, que deixaram de ser encontradas.
Penso que não, penso que Uhum. não. Neste caso, houve a maior diferença entre a primeira avaliação e desde já salienta a importância desta publicação, porque a primeira surgiu apenas em 2014 e esta é a segunda de sempre, ou seja, são Aham. trabalhos super ainda iniciais sobre a área, muito importantes para o desenvolvimento da área. E neste caso penso que não houve espécies extintas, mas houve Um decréscimo acentuado em algumas delas. sim, Uhum. houve uma variação no número de avaliações, ou seja, o principal problema identificado na primeira publicação era que existiam demasiadas espécies que tinham dados insuficientes, Sim, sim, sim. não se sabia o que é que se passava com elas. E desta vez, esse número de espécies reduziu substancialmente. Foi Portanto, sim. reduzido, na primeira Falando. eram 57%, ou seja, em 2014, 57% das espécies nós não sabíamos qual é que era o estado, e hoje em dia baixou para 14%, por ser Portanto, há um retrato mais fiável, digamos assim. sim, sim, Estamos mais aqui a fiável. falar só das espécies em risco, mas há o outro lado da moeda, se posso utilizar esta expressão. Há espécies que foram identificadas como tendo mais indivíduos, apresentando melhorias em relação ao estudo inicial. Sim, existem algumas, principalmente pelo facto de haver algum investimento no estudo delas. Muitas das vezes é uma questão mesmo de conhecer melhor, ter mais dados sobre a sua distribuição que permitem Uhum. dar-nos mais suporte às decisões. Ou seja, porque encontraram mais indivíduos ou porque, em alguns casos, algumas ações foram implementadas e levaram a pontos positivos na Uh, preservação das espécies, ou nesse campo ainda temos muito que andar. Sim, ainda temos. Não creio que existam aqui casos específicos detalhados. Ou seja, existe a observação de mudanças da distribuição, já dado por alterações climáticas, já se começa a ver alguns padrões, por exemplo, espécies que naturalmente ocorriam mais a sul, em temperaturas mais altas, com menor precipitação, a ocorrerem mais para o centro da Europa. E algumas podem até ter melhorado o seu estado, mas não existe aqui ainda um conhecimento suficiente para dizer que existe alguma coisa que esteja a melhorar em alguns casos, ou alguma prática que tenha feito reverter completamente uma espécie, né? Ainda não temos casos desses. Uhum. Uma pergunta que me ficou aqui lá para trás, até para percebermos melhor o estudo, porque estamos a falar no estudo europeu. De que área é que estamos Uhum. a falar aqui? Que países foram envolvidos? Que áreas é que foram estudadas ao longo destes anos? Desde Bom, 2014, não foi? Que foi, segundo sim, me lembro, sim. foi a criação da lista que agora foi atualizada, a lista vermelha. Sim, a primeira lista de 2014 envolveu alguns especialistas europeus, não uma equipa tão grande quanto esta, que agora surgiu em 2026. Ou seja, era uma equipa um pouco mais concentrada em 2014. Desde 2014 até agora, existiu um grande investimento pela União Europeia, pela Comissão Europeia, em vários projetos para aumentar o conhecimento e a quantidade de especialistas a nível europeu. E surge então este país que tem este trabalho que envolve todos, quase especialistas de todos os países, dos 27 países da União Europeia. O trabalho incide sobre esses tais 27 países da União Europeia e também sobre o continente europeu de uma forma mais alargada. Mas Uhum. a grande maioria da equipa faz parte destes 27 e em quase todos eles existem especialistas neste momento. Especialistas Sim. locais, ou seja, os especialistas que nós chamamos de taxonomistas de maior relevo, que trabalham, identificam, descrevem espécies e fazem trabalhos taxonómicos maiores, são um grupo mais pequeno, mas depois existe um grande leque de especialistas locais, onde eu também me incluo, e que faz esse trabalho de Aham. identificação. E como é que está o vosso trabalho, a vossa luta, entre aspas, para consciencializar cada vez mais, desde cada um de nós como cidadão até entidades responsáveis pelos habitats, pela poluição, pelos cuidados que devemos ter para preservar Sim, estas espécies? Aliás, todos os polinizadores, não só as abelhas, não é? Elas incluem-se sim. nesta. Estão também sujeitas a estes riscos. Há aqui um campo de passagem de comunicação e de sensibilização que ainda está muito ténue em relação a quem pode intervir e deve intervir na preservação de habitats e na correção de ameaças a estas espécies, não há? Sim, é preciso ter em conta, e a sociedade no geral é preciso ter em conta que
para nós agirmos com o conhecimento, com base no conhecimento, é preciso tempo para que ele possa crescer. E neste caso, têm sido dados passos muito importantes e muitos países, dos primeiros passos que estão a ser dados na identificação da fauna, no caso de Portugal. Sabíamos muito pouco, a primeira lista de espécies, mais ou menos satisfatória, surgiu apenas em 2018, de abelhas, e desde aí o conhecimento tem-se vindo a complementar com diferentes trabalhos. Nós vemos que a nível europeu existe um grande esforço para a conservação dos polinizadores, com muito financiamento para a investigação, que é uma coisa muito positiva. Uhum. Nesse aspecto existe uma colaboração bastante próxima com a esfera política que trabalha toda a legislação à volta dos polinizadores. Está a ser traçado um trabalho. Em Portugal temos já identificados vários grupos de investigação que trabalham com polinizadores. Um passo importante foi em 2021 com a Polinet, em que identificou várias entidades, desde a academia, a empresas, a ONGs. E desde aí tem surgido também alguns projetos interessantes, como a polinização. Não sei se já ouviu falar, foi Sim, um sim, sim. projeto. Já falei com eles aqui. Sim, Sim, um projeto muito sim, interessante, exato. em que foi feito Vocês o referem plano de também o ação para a Arcade, o Be Connected Sudo, acho que é assim que se diz, Sudo Sim, não sei sim. se são projetos que o Polinização está cá, está no nosso país também, o Arcade e o Be Connected Sudo, eu não sei se estão cá, são projetos europeus. Neste caso, a polinização foi um projeto fundamental com o objetivo de Sim, sim. produzir um plano de ação. Ou seja, aqui a pergunta que me fez de ligação com a opinião pública e a Sim. esfera política, esse projeto trabalhou bastante essa parte, ou seja, forneceu a documentação necessária para avançar com a conservação e monitorização dos polinizadores de uma forma mais ativa. Depois temos o projeto Arcade, que foi um projeto que também terminou ano passado, que é um projeto satélite de um grande projeto europeu chamado Tetris, e basicamente foi um projeto para nós melhorarmos as nossas coleções em Portugal, dos nossos polinizadores, principalmente abelhas, moscas das flores e borboletas diurnas, em que nós tentámos, em Coimbra, Porto e Lisboa e Madeira e Açores, ter coleções mais completas possíveis para podermos trabalhar sobre elas, os investigadores poderem estudá-las. E depois temos o Be Connected, que é um projeto europeu que envolve Portugal, Espanha e França, em que tentamos melhorar as condições dos polinizadores em casos de estudo. Neste caso, em Portugal, está a ser feito em Coimbra para o melhoramento dos espaços para polinizadores. Mas, no geral, estes projetos têm vindo a ter resultados no que é a divulgação para o público em geral, tem vindo a ter resultados no que toca a captar alguma da formação que nós temos na academia para que haja cada vez mais pessoas a trabalhar com polinizadores. Tem-se visto esse interesse Falta e a esperemos. aplicação deste saber de quem está do lado da investigação, falta a Sim, aplicação na prática, não é? Nas políticas sim, públicas. sim, estamos muito felizes com o facto de haver muitas pessoas a estarem interessadas e a começar a gerar cada vez mais Aham. conhecimento. A questão do plano de ação, que identificou já medidas particulares para os diferentes atores, desde câmaras municipais, ICNFs, diferentes organizações públicas e privadas para trabalharem no sentido de conservação dos polinizadores. E pronto, e é um trabalho contínuo, que exige divulgação científica, projetos de ciência cidadã, é um trabalho contínuo e que nós tentamos sempre conjugar com a produção de conhecimento e tentar divulgá-lo o mais possível. Muito bem. Junto de escolas, por exemplo, e junto do cidadão, do chamado cidadão comum, até muitas Sim, vezes desmistificando uma série de mitos que ainda continuam sobre as abelhas, fobias e coisas do género, não é? sim, é verdade, e isto leva-nos a uma questão que é também com esta lista vermelha, que é uma das principais ameaças que existem às abelhas selvagens é a perda de habitat e a fragmentação. E essa perda de habitat e fragmentação ocorre muitas vezes a uma escala
ocorre a uma escala da paisagem, uma coisa, vários quilómetros de distância que têm que ser geridos, e é uma coisa complexa de Sim, sim. aproximar em termos práticos, porque quando nós começamos a olhar para a paisagem, tem que existir os habitats para estes organismos viverem, e esses habitats podem estar em contexto privado, em contexto público, e a gestão é algo complexa, mas tem que partir de algum lado, não é? E nós temos de tentar trabalhar em diferentes vertentes, e é necessário que exista consciência no geral sobre as necessidades destes organismos e a preservação destes habitats, de habitats semi-naturais, naturais, beneficia não só as abelhas, mas os outros polinizadores e os outros organismos extra-polinizadores, porque áreas naturais e semi-naturais garantem sempre estamos mais próximos de garantir a biodiversidade e todo o funcionamento dos ecossistemas. Muito bem. Eu vou deixar aqui o link, porque está na informação que me enviaram, vou deixar aqui o link para a publicação, porque ela está, se bem percebi, dei uma vista de olhos rápida, ela está de acesso livre, não é? Para quem Sim, sim, esteja sim. interessado em ter acesso. Muito bem. E agora, Hugo, qual é, como é que é o calendário desta lista vermelha? Ela vai continuar em atualizações ou este trabalho terminou aqui? Imagino que não. A observação tem que ser Uh, contínua, não é? sim, basicamente este documento agora chega com a identificação das espécies, com a identificação das principais ameaças, surge com as recomendações associadas a esta documentação, em termos de conservação. Surge com a recomendação também que seja feita a cada 10 anos, uma avaliação deste tipo. Surge a recomendação muito importante para Portugal que sejam criadas listas vermelhas nacionais, ou seja, trabalhos destes a nível nacional, para que possamos fazer conservação o mais correta possível a nível nacional. E surge uma série de recomendações no que toca à formação de especialistas, principalmente à criação de conteúdos de divulgação, trabalho também com a sociedade no geral, por isso identifica várias questões para atacar, e que neste caso este trabalho é um trabalho contínuo que é feito em colaboração com todos os especialistas, neste caso na Europa, e Dentro que da vai continuar a União surgir. Internacional para a Conservação da Natureza, portanto, a que Sim, Portugal pertence. neste caso como sim, sim, é esse nível, e neste caso em particular para a lista vermelha de abelhas da Europa, para os especialistas europeus. Claro, muito bem. Hugo, obrigado por por estes esclarecimentos e por esta chamada, mais uma chamada de atenção para a importância dos polinizadores, neste caso mais específico para as abelhas selvagens da Europa, importantíssimas até para nós como espécie humana, para Sim, sim. pensarmos no nosso futuro no planeta. Obrigado, Hugo. Sim, sim, Diga, eu diga, aqui nem sim. falei da parte agrícola, a Sim, questão sim, sim. agrícola. Eu falei sempre de uma questão mais abrangente da biodiversidade e conservação, mas a agricultura realmente tem uma relação muito importante com os polinizadores e não nos podemos esquecer deles a esse Exatamente. nível. Já fiz aqui outras conversas e havemos de voltar a elas, hei de voltar a elas, porque é de facto uma área muito importante. Muitas vezes não passa na primeira linha das notícias, das chamadas de atenção. Os polinizadores são fundamentais até para a atividade agrícola de um país e para a manutenção. Há muitos campos agrícolas ou plantações agrícolas que correriam sérios riscos se de repente os Sim, polinizadores sim, desaparecessem. Não é sem assim. dúvida, Não são os bichinhos quaisquer que andam por ali de vez em quando que nós achamos sem incómodos, nada dúvida, disso. Muito sem obrigado, dúvida. Hugo. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado, igualmente.